Primeiros dias de aula, e os lugares, os assentos, eles começam a ser disputados. A sala é praticamente loteada, e cada um garante o seu lugar. Passado algum tempo, cada aluno chama aquela cadeira de minha cadeira, minha carteira. Quem é do tempo de carteira sabe o que é que eu estou falando. Este é o meu lugar, e de repente, alguém ousa tomar o meu assento. Normalmente a professora, então, era solicitada a intervir. E a queixa era um só: ele tomou o meu lugar. Isso tudo parece ser tão ingênuo, não é? Tão infantil. Mas há uma outra situação bem mais complicada. Imagina você que eu sou o condenado e alguém recebe ou resolve tomar o meu lugar nesta condenação. Eu sou o devedor e alguém decide tomar este meu lugar e a minha própria dívida e pagar essa dívida. Uma dívida que eu jamais poderia pagar. Essa expressão que uso para o sermão, a mensagem de hoje, tem a ver com esta gratidão da minha alma, por olhar para a cruz e reconhecer que Ele tomou o meu lugar. O texto bíblico aí está, João capítulo 18, versos de 1 a 9. Assim está escrito: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Eu quero começar a mensagem de hoje lhe fazendo uma pergunta. Se eu quisesse, ou se eu quiser, por acaso, lhe encontrar, por onde é que eu começo a procurá-lo, a procurá-la? Agora, deixa eu só advertir. Estão vendo que tem umas letrinhas ali pequeninas? Ali está escrito assim: você está sem celular. Então não adianta me passar a localização. A pergunta é simples. Eu quero encontrar você. Não sei onde você está. Por onde é que eu começo a procurar? Se a pessoa que está ao seu lado é alguém muito próximo, sugira alguma coisa, pergunta aí: olha, eu começaria a procurar, eu ia procurar na casa eu ia procurar você lá na quadra jogando futebol, eu ia procurar você na praia caminhando. Espero que alguém tenha encontrado você, viu? Senão vai continuar perdido. Continuar perdido. Alguém aqui acertou, desculpa a minha curiosidade, alguém aqui acertou onde procurar a criatura que está aí ao seu lado? Teve gente que acertou. Teve gente que acertou. Mais alguém acertou do lado de cá? Sim, acertou, acertaram ali atrás. Que bom, não estarás mais perdido. Oh, meu amado irmão, não estarás mais perdido. Eu estou lhe dizendo essas coisas porque no texto bíblico é curioso, porque a história de Jesus, houve um momento em que os pais dele procuraram o Cristo, ele ainda era um menino, lembram-se disso? E acabaram achando Jesus lá no templo, com os mestres da lei. E quando o encontraram, Jesus perguntou aos seus pais: vocês não sabiam que eu precisava estar aqui na casa do meu pai, cuidando das coisas, dos negócios dele? Houve um outro momento em que ele foi acusado de ficar o tempo todo ao lado de pecadores. E ainda colocaram sobre ele um título: ele é amigo de pecadores. Finalmente entenderam que Jesus era amigo, sim, de pecadores. Mas diziam e reclamavam, porque ele sempre estava no meio de publicanos e de pecadores.
Mas há um outro momento em que Jesus está numa casa, cercado por muitos necessitados. A mãe dele vai com os irmãos dele atrás, tentando encontrá-lo, porque diz o texto sagrado que ele não tinha nem tempo para se alimentar. E como uma boa mãe, Maria, preocupada com isso, foi na direção de Jesus e encontrou Jesus dentro desta casa, servindo e atendendo essas pessoas. Não era difícil encontrar Jesus. Quando você encontrasse uma multidão sedenta de amor, sedenta de cuidado, de compaixão, de empatia, Jesus estava ali. Não era difícil encontrar Jesus. Se você encontrasse um grupo de pecadores, sabe, de gente discriminada, de gente tratada com preconceito, certamente Jesus estaria no meio daquelas pessoas. Estaria no templo discutindo entre os mestres e apresentando as verdades mais profundas do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que a última referência a Judas Iscariotes no Evangelho de João acontece lá no capítulo 13, no versículo de número 30. Ali está escrito assim: e tendo Judas tomado o bocado, e eu fiz questão de traduzir isto, colocar uma outra tradução contemporânea, porque alguém poderia ficar perguntando, e o que é esse bocado? Foi tão somente, como diz o texto sagrado, um pedaço de pão, que Jesus, na celebração da ceia, colocou ou ofereceu a Judas e ainda disse: este a quem eu der este bocado de pão, será aquele que vai me trair. Só que o texto sagrado vai dizer assim: e tendo Judas tomado o bocado, no caso esse pedaço de pão, saiu logo. E aí o texto sagrado diz que era já noite. Portanto, Judas não acompanhou até o fim os discursos de Jesus. Judas não teve conhecimento que Jesus havia caminhado em direção ao jardim do Getsêmani. Ele não estava ali. Aí a pergunta que me veio ao coração: como foi que Judas descobriu que Jesus estava no Getsêmani? Quer saber a resposta? A resposta está no texto que nós lemos, de João capítulo 18, no versículo 2. A Bíblia diz assim: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Eu quero só que você entenda que o jardim do Getsêmani não foi ocupado por Jesus somente às vésperas da sua crucificação. Aquele era o seu lugar de oração, era o seu lugar onde ele celebrava a comunhão com seus apóstolos. Sabe, o meu jardim de oração precisa estar presente na minha vida em todo o tempo, todo o tempo. E não somente nas circunstâncias mais difíceis. Aliás, eu até imagino que alguns digam assim: mas eu não tenho tempo para dedicar-me à oração. Esse é o meu maior problema, pastor. Eu não tenho tempo para degustar a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para estar meditando na palavra. Eu vou lhe dar só uma sugestão. Se você quer encontrar tempo para orar, convide o sofrimento para organizar a sua agenda de compromissos. Você já percebeu que quando o sofrimento bate a porta, a minha agenda e a sua agenda abrem espaços para a oração? Abre espaços para a leitura da palavra, abre espaços para a comunhão com Deus. É aquela criatura que fica procurando alguma celebração, algum culto, porque eu preciso ir, eu preciso celebrar, eu preciso buscar a vontade de Deus. Portanto, é simples. Se você me disser que não tem tempo para orar, eu vou lhe dar exatamente essa sugestão. Convide a dor, convide o sofrimento, entregue a sua agenda, e rapidamente você vai ver que ela vai se organizar de uma outra forma. E estar na presença de Deus vai passar a ser uma necessidade de sua alma. Vai passar a ser uma sede, sabe, insaciável. Vai passar a ser uma fome inesgotável, uma vontade enorme de estar na presença de Deus. Agora, por favor, não espere que a dor bata a sua porta para que você vá ao jardim do Getsêmani, para que você vá ao seu jardim de oração. Não espere o sofrimento para dobrar os joelhos. Não espere a dificuldade para consagrar a sua vida e o seu tempo a Deus. Eu fico muito feliz que você tenha tomado alguma decisão nesse sentido. Que você tenha dito: Deus, se eu superar tudo isso, eu vou consagrar a minha vida, o meu tempo, os meus dons, os meus talentos. Mas deixa-me lhe dizer, você não precisa experimentar o sofrimento para entender que a sua vida precisa estar no altar do Senhor. É por isso que quando eu olho essa história, eu começo a perceber que, como disse Paul Washer, não é fácil, diz ele, sabe, ler a Bíblia sempre. Não é fácil orar.
E aí ele termina dizendo isso, vejam só, porque a carne odeia isso. Deixa eu só lhe explicar o que é que a gente quer dizer quando usa essa expressão carne. A palavra carne aparece no Novo Testamento, sarkinos, que é aquela pessoa que é feita de carne, o sarkikos, aquela pessoa que é orientada pela carne. E significa aquele homem natural, que quer viver longe da orientação de Deus. É aquela criatura que ainda não passou pela experiência de um novo nascimento. Sabe aquela inclinação que eu tenho e você também tem, e que às vezes é inexplicável, e como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, o que eu reprovo, eu acabo fazendo. Sabe essa luta? É isso que a Escritura Sagrada fala, ou descreve como carne. E o Paul Washer, ele é cirúrgico, quando ele diz, olha, não é fácil ler a Bíblia sempre, gente. E eu imagino que em alguns momentos você pega a sua Bíblia, começa um compromisso, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Mas logo você se depara com números, logo você se depara com genealogia, e de repente aquilo começa a lhe custar um pouco mais, e aqueles propósitos são abandonados. Não é fácil. Não é fácil orar e de repente você dobra seu joelho e você ouviu falar de alguém que passa 2 horas em oração e você se sente o pior cristão do mundo e diz, eu preciso desenvolver, aplicar mais tempo, gastar mais tempo na presença de Deus, mais 5 minutos da presença de Deus e parece que você já disse tudo que tinha que dizer. Sabe aquele casal que vai para um restaurante e não tem assunto e ficam em silêncio o tempo todo? E vão jantar, e eu não sei. Quando a gente ama, a gente não vai para um restaurante, não é para comer, não é, gente? A gente vai para estar com o outro. Mas quando as coisas não estão bem, a gente não tem assunto. Me parece que quando as coisas também não estão bem na sua e na minha relação com Deus, a gente fica sem assunto. A gente fica sem o que dizer. Mas eu vou voltar a lhe dizer, quer reorganizar a sua agenda? Convida a dor, convida o sofrimento. Mas vou adiante, sabem? Eu creio firmemente, e eu às vezes preciso repetir isso muitas vezes para mim. Essa semana eu precisei dizer isso por muitas e muitas vezes. Deus está no controle. Você pode dizer só essa expressão comigo, por favor? Deus está no controle. Você realmente crê nisso? Deus está no controle? Tá. Agora deixa eu só lhe dizer. Isso não significa que você entenderá o porquê de tudo. O fato de eu declarar que Deus está no controle não significa que as dificuldades cessaram. Ah, Deus está no controle, mas ele continua doendo, viu, pastor? Deus está no controle, mas eu continuo confuso. Deus está no controle, mas eu estou, sabe, pastor, com uma dor na alma, com um desânimo enorme, com uma tristeza profunda no meu coração. Eu creio que Deus está no controle. E o curioso é que essa história, a história do momento em que Jesus ele é feito prisioneiro, ele é levado para ser interrogado, e chegam lá, no capítulo de número 10, do mesmo Evangelho de João, ele diz algo que você precisa memorizar. Ele está falando aos seus discípulos e diz assim, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. O que é que ele está dizendo, gente? Que a cruz não foi acidental, que ele não foi crucificado, que não pegaram Jesus, não prenderam Jesus. Ele está dizendo, olha, fui eu que dei a minha vida. Eu estou no controle. Mesmo situação de cruz, não escapa do controle de Deus, irmãos. Eu sei que às vezes a gente imagina, a semelhança daquela multidão, que lugar de filho de Deus não seja a cruz. E então nós, olha, se tu desceres desta cruz, crerei na tua palavra, nos teus ensinos. Desce deste lugar, este lugar não é teu, tu és um filho de Deus. Eu preciso entender que a vida de Jesus e a sua morte é resultado, sim, de uma decisão consciente, de uma escolha. Ele fez isso, e aí o texto sagrado, quando diz que ele dá a sua vida de espontânea vontade, não foi Pilatos, finalmente não foi ninguém, não foi nenhum soldado que o levou à força para aquele lugar. Eu quero que você entenda que a cruz é uma mensagem de amor do coração de Deus pela sua vida. Ele veio com esse propósito, ele assumiu o meu lugar. Consegue entender isso?
que Jesus tomou o meu lugar, que Jesus tomou o seu lugar, e Ele fez isso por decreto pessoal divino. Meus irmãos, no texto que nós lemos no início do capítulo 18 do Evangelho de João, o versículo 4 ilustra isso muito bem. O texto diz assim, vejam só: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Aqui há duas coisas que você precisa saber. Primeiro, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Você pode ser ou estar vivendo um momento de profunda ignorância. Nada faz sentido. As coisas não se encaixam. Parece que a vida está se tornando ainda mais confusa. Você não sabe, mas eu quero lhe dizer que Deus sabe. Os apóstolos que estavam com Jesus, nenhum deles tinha perfeita noção do que estava acontecendo. Só que o texto diz que antes mesmo dos guardas chegarem até ali, e o texto em João fala de uma corte, e gente, há quem questione esta informação, porque uma corte romana às vezes reunia 600 homens. Você imagina um destacamento sendo mandado para prender Jesus? É possível que uma parte, pelo menos, mas isso revela uma outra coisa, irmãos. Se ele está falando de uma corte e ao mesmo tempo está falando de soldados ligados ao templo, a decisão, portanto, da prisão de Jesus foi compartilhada pelos líderes religiosos do povo judeu e pelo exército romano. Estavam juntos nesse processo. Mas eu vou lhe dizer, nada escapa ao conhecimento de Deus. Sabe aquilo que você gostaria tanto de saber? Deus já sabe. Sabe aquele resultado que você está esperando ansiosamente? Disseram que o resultado vai sair daqui a alguns dias. Deus não precisa de um resultado de um exame para saber o que você tem. Ele sempre soube. Ele sempre sabe, irmãos. E aí você pergunta, mas pastor, será que vai dar certo? Eu vou lhe dizer, eu não sei, mas eu creio em um Deus que sabe. Ele sabe. E o texto ainda vai dizer-me que Deus, Ele não somente sabe de todas as coisas, que o Cristo, Ele não somente sabe de todas as coisas, mas tem uma palavra ali que eu acho belíssima, que é a palavra adiantou-se. Você já teve aquela sensação de que alguém chegou antes de você? Que Deus se antecipou? Que você foi para um determinado, resolver alguma coisa, e você foi para aquele lugar e não conhecia absolutamente ninguém, mas de repente as portas começam a se abrir, alguém pronuncia o seu nome e diz: o que é que você está fazendo aqui? Ah, que saudade de você. Ah, eu posso lhe ajudar? Eu trabalho exatamente com isso. Aí você para, olha assim e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero lhe dizer que Deus, Ele se antecipa, Ele se adianta. E é isso que o texto está dizendo, Ele toma a frente. Não há nenhum lugar onde seus pés venham a ser colocados que o Senhor já não esteja lá lhe esperando. Sabe esse futuro que às vezes lhe causa ansiedade? Sabe aquele dia da cirurgia que foi marcado? E se eu lhe disser que Deus já está lá? E se eu lhe disser que Deus já chegou antes de você? Deus já está ali lhe esperando. Deus, Ele se antecipa, Ele não somente sabe. Aí vem o versículo 5, e vejam só. Respondeu-lhe a Jesus Nazareno. Estamos procurando a Jesus Nazareno. Aí Jesus olha para eles e diz assim: sou eu. E aí o texto sagrado diz que Judas, que o traía, estava também com eles. Aí veja o versículo 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus responde àquela gente, ele usa uma expressão grega que é ego eimi, que na verdade é um significado simples, básico. Sou eu. Quem é? Sou eu, ego eimi. Só que no Evangelho de João, ego eimi está associado a muitas imagens. Ele vai dizer ego eimi, a porta, ego eimi, o bom pastor, ego eimi, a luz, ego eimi. Ele vai falando dele mesmo e descrevendo: eu sou isto, isto, isto. Lembram-se disso? De tantas vezes que ele usa essa expressão? Só que há uma coisa curiosa. Um judeu sabia e tinha em sua memória que no dia em que Deus se apresentou a Moisés, e Moisés perguntou: quem é que está? Eu vou dizer que quem falou comigo. Eu não sei se você se recorda o que foi que Deus respondeu a Moisés. Ele disse assim: eu sou, me enviou a vós. Eu sou.
me enviou a vós. É por isso que quando você lê o texto sagrado e vê essa gente recuando, há um autor que diz o seguinte: essas palavras devem ter causado impacto sobre os judeus ali presentes, por ser equivalente à declaração de divindade, eu sou. E quando Jesus disse eu sou, aquele que estava para ser aprisionado, permanece de pé. E todos os que foram destacados para prendê-lo, recuam e caem por terra. Com duas palavras, irmãos, eu sou. Esse é o Deus em que creio, irmãos. Que com duas palavras põe um exército inteiro, põe aquela gente todinha para trás e caídos no chão, prostrados no chão. Essa é a autoridade do Deus que temos, irmãos. Só precisa ele se identificar. E se quiserem, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou. Eu sou. Ah, meus irmãos. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Versículo 7, lá estão aqueles homens agora prostrados, sem saber o que fazer, por onde começar. E Jesus, olha, a história não acaba aqui. Eu sei o que está por acontecer. E lembram-se que sou eu que estou entregando a minha vida? Ele continua e olha para aquela gente e diz: tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. E observem a resposta de Jesus pela segunda vez, no versículo de número 8. Jesus respondeu, eu já vos disse que eu sou, que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Você imagina o que é que Jesus está dizendo? Sou eu que vocês estão procurando. Vocês não vão tocar em nenhum destes que estão comigo. Nenhum deles será tocado por nenhum de vocês. Vocês vão me levar, mas eles vão ficar livres. Você quer entender agora o que é que eu quis lhe dizer desde o início, que ele tomou o meu lugar? Você imagina um Deus que olha para mim e para você e diz, olha, sou eu que vou responder por ele. Sou eu que vou assumir o lugar dele. E pode liberá-los. Eles estão livres. Ninguém vai tocar neles. Como é que você se sente com esse cuidado de Deus? Hein? Quando Deus olha para você e diz, ninguém vai tocar em você. Eu estou assumindo o seu lugar. Sabe aquela dívida que você tinha, ninguém vai lhe cobrar, porque eu paguei no seu lugar. A dívida foi rasgada, cancelada. Sabe aquela perseguição? Sabe aquela condenação? Sabe aquela falta de paz? Eu decreto que ela acaba, porque ego em mim a paz. Eu sou a sua paz. Eu sou a sua paz. Eu preciso lhe dizer e ainda insistir. Será que não chegou o momento de você perceber que ele tomou o seu lugar? Eu não sei, parece que algumas pessoas ainda não acreditaram que a dívida foi cancelada. E insistem em querer tomar de volta o lugar que o próprio Cristo ocupou. E querem carregar uma dívida que já foi paga. Recentemente eu recebi um telefonema de uma empresa que fornece o sinal de internet lá de casa. E o que aconteceu foi que eles disseram que eu paguei em duplicidade. Paguei em Pix e paguei no boleto. 2 vezes a mesma coisa no mesmo mês. Eu digo, que bênção, quer dizer que no próximo mês eu não pago nada? Eles disseram, não vai pagar nada, absolutamente nada. Você já pensou em querer pagar 2 vezes a mesma coisa, irmãos? Por que você quer fazer isso? Deu para entender? Já foi pago. Simplesmente descanse o seu coração. Mas deixe-me voltar ao texto sagrado. O texto vai dizer no versículo 9 que tudo isso tem um propósito. Aí o texto diz assim, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Essa aqui não é uma citação de algum texto do Antigo Testamento. Não vá procurar onde é que isso está escrito, porque não é uma referência ao Antigo Testamento. É uma referência às palavras que o próprio Jesus pronunciou por ocasião da oração sacerdotal. Se você for para o capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 12, ele diz assim, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. E aqui é uma referência a Judas Iscariotes. Mas notem, o texto sagrado faz questão de dizer, enquanto estava com eles, eu os protegi. Aí você vai perguntar, e agora? Ele se preocupa tanto com você,
tanto com você, que aí o texto sagrado diz assim: eu vou enviar o Consolador. Eu não quero que vocês se sintam órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar ao lado de vocês, vai estar suprindo. E ainda diz mais, ele vai fazer com que vocês se recordem de tudo que eu ensinei. Se vocês se esquecerem, o Espírito Santo vai sussurrar tudo quanto eu ensinei no coração, na alma de cada um de vocês. Sabem por que ele fez isso? Porque ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. E o interessante, inclusive o livro de Hebreus fala sobre isso, é que exatamente pelo fato dele ter assumido a condição humana, ele sabe o que um homem sente. Ele sabe o que um ser humano sente. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é ter sede. Ele sabe o que é cansar. Ele sabe o que é ser perseguido. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabe o que é ser injuriado. Aí o texto diz, e exatamente por isso ele pode nos socorrer. Porque ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Às vezes é tão difícil querer explicar a alguém a dor que a gente está sentindo. Porque aquela pessoa tem dificuldade porque nunca esteve no meu lugar ou no seu lugar. Mas com Deus não é assim. Quando você conversa com Ele, tenha certeza que Ele entende cada uma de suas dores. Sabem por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Aliás, me permita dizer que a cruz era minha, não era dele. A cruz era sua, não era dele. Ele tomou a cruz, que seria para mim. Sabe, os pecados eram meus, não eram deles. Jesus não teve pecados, não teve pecados. Sabe, o castigo era meu, não era dele. E quem diz isso de uma forma tão poderosa é o profeta Isaías, lá no 8º século antes de Jesus nascer. Ele vai descrever a vida do Jesus que havia de vir, e veja como ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, irmãos. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. E uma das coisas mais belas nesse texto do profeta Isaías é quando a Bíblia me diz que ele foi ferido para que eu pudesse ser curado. Ele foi ferido para que eu pudesse ser curado. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender o quanto Deus lhe ama? Você consegue entender a tradução deste amor de Deus? Eu queria desafiar você neste momento a declarar para si mesmo: Ele já o fez. Ele tomou o meu lugar. E eu não sei quantos aqui estão convivendo com traumas e com dificuldades e erros que cometeu lá no passado, mas que até agora não conseguiu se libertar. Deixa eu lhe dizer, Ele já tomou o seu lugar. Se você, como diz a palavra, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Eu quero sugerir que você feche os seus olhos nesse momento e converse com esse Deus. Clame a Jesus. Sabe, quando a gente ora, a gente usa uma expressão sempre, não é? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. E querem saber por quê? Porque Ele tomou o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar. Ouse pronunciar este nome nesta hora. Diga: Senhor Jesus, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua graça, eu creio na Tua proteção. Clame por Ele, clame por Jesus de Nazaré. Faça isso, faça isso.